O cheiro de terra molhada era o perfume da felicidade de Ana Clara. Aos 28 anos, ela conhecia a linguagem silenciosa das flores melhor do que a das pessoas. Suas mãos, sempre com um pouco de terra sob as unhas, podiam fazer um botão tímido desabrochar ou uma pétala ferida se recuperar. A pequena floricultura, um oásis de cor e vida espremido entre as casas simples da vila, era seu reino. Do outro lado do muro alto, de pedra fria e impenetrável, ficava outro mundo, um mundo de silêncio, de gramados perfeitos e de janelas que pareciam olhos distantes e julgadores. Era o mundo da mansão dos Andrade, o mundo de Leonardo. Ele apareceu na porta da floricultura naquela tarde, o sol dourado de fim de dia emoldurando sua silhueta. Leonardo Andrade, com seus 30 anos, carregava o peso de um império nos ombros, mas seus olhos, quando encontravam os de Ana, revelavam uma leveza que ninguém em seu mundo conhecia. Ele não trazia flores, ele vinha buscá-las. Ele caminhou até ela, desviando dos baldes de gérberas e dos vasos de orquídeas. O ar ao redor dele cheirava a um perfume caro, mas que se rendia facilmente ao aroma dominante de jasmim e terra. Ele parou na frente dela, que limpava as mãos em um avental manchado de verde. Sem dizer uma palavra, Leonardo se ajoelhou. O gesto foi tão inesperado que Ana deu um passo para trás, o coração batendo descompassado. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo não preta ou azul, mas de um verde musgo, como se soubesse que ela provaria a cor. Ele não fez um discurso. Apenas abriu a caixa revelando um anel delicado, com uma pequena pedra que brilhava como uma gota de orvalho. A sua voz era baixa, quase um sussurro. Casa comigo, Ana. Eu não quero mais viver do outro lado do muro. Eu quero viver aqui, onde a vida tem cheiro e cor. Onde você está? As lágrimas de Ana não foram de surpresa, mas de reconhecimento. Era como se a vida inteira dela tivesse sido o solo sendo preparado para aquela única flor. Ela disse sim, e o beijo deles, ali entre as rosas e os cravos, selou um pacto que eles acreditavam ser mais forte que qualquer muro. Horas mais tarde, o mundo de Leonardo engolia a luz do dia. A mansão dos Andrade brilhava com uma luz fria e artificial, vinda de lustres de cristal que pendiam como lágrimas congeladas. Dona Verônica Andrade, a matriarca, inspecionava o salão de festas com a precisão de um general antes da batalha. Tudo era perfeito. Os arranjos de flores, irônicos em sua falta de perfume, os talheres de prata alinhados com régua, o som suave de um quarteto de cordas. Ela sorria, um sorriso fino e controlado, para os convidados que chegavam. Eram as 5 famílias mais ricas do estado. E com elas, 5 filhas. 5 candidatas perfeitas, criadas para se tornarem a senhora Andrade. Isabela Sampaio era a mais proeminente. Bonita. Com um ar de superioridade que muitos confundiam com confiança. Ela já se via como a noiva. O anúncio daquela noite era apenas uma formalidade para ela. Verônica a cumprimentou com um afeto calculado, um toque no braço, um elogio ao vestido. A armadilha estava montada, faltava apenas a presa. Leonardo demorou a chegar. A impaciência começava a corroer a fachada de calma de Verônica. Sussurros corriam pelo salão. Onde estava o herdeiro? Quando as portas duplas do salão se abriram, um silêncio pesado caiu sobre a festa. Leonardo entrou. Mas ele não estava sozinho. De mãos dadas com ele, estava Ana Clara. Ela usava um vestido simples, que comprou às pressas, e seu cabelo estava solto, caindo sobre os ombros. Para Leonardo, ela era a única flor viva em um jardim de estátuas. Para todos os outros ela era uma erva daninha. Ele a conduziu até o centro do salão, parando ao lado de sua mãe. O sorriso de Verônica vacilou por um instante, uma rachadura quase imperceptível em sua máscara de porcelana. Mãe, convidados, eu agradeço a presença de todos. Sei que a senhora planejou esta noite com as melhores intenções. A voz de Leonardo era firme, cortando o silêncio, mas eu precisava que todos estivessem aqui para compartilhar a minha felicidade. Esta é Ana Clara, o amor da minha vida. E minha noiva. Ele ergueu a mão de Ana, mostrando o delicado anel em seu dedo.
O anel que parecia tão certo na floricultura agora parecia frágil e deslocado sob as luzes da mansão. O som que se seguiu não foi de aplausos, mas de um murmúrio coletivo, um veneno sussurrado. O rosto de Isabela Sampaio se transformou de expectativa para uma máscara de fúria e humilhação. Seus olhos encontraram os de Ana, e neles, Ana viu a promessa de uma guerra. Verônica não disse uma palavra. Apenas observou a cena, o olhar fixo na mão daquela garota unida à de seu filho. A humilhação pública era uma ofensa que ela não perdoaria. A festa acabou mais cedo. Os convidados saíram com desculpas apressadas, levando consigo o escândalo como um prêmio de consolação. Naquela mesma semana, o convite chegou. Um jantar em família. Apenas nós três, dizia o bilhete escrito com a caligrafia impecável de Verônica. Leonardo viu como um ramo de oliveira. Ana sentiu como uma intimação. A sala de jantar era imensa e silenciosa. O único som era o tilintar dos talheres de prata contra a porcelana. Seu Afonso, pai de Leonardo, estava presente, um homem de ombros caídos e olhar cansado, que parecia uma peça de mobília antiga na própria casa. Ele deu a Ana um sorriso breve e gentil, mas não ousou falar. O espaço pertencia a Verônica. Ela começou a conversa com uma doçura artificial, perguntando sobre a floricultura. Mas cada pergunta era uma agulha. Então, querida, você estudou jardinagem? Ou foi algo mais como um hobby que deu certo? Ana respirou fundo. Estudei belas artes por 2 anos. Tive que parar para cuidar da minha mãe. Oh, claro, sua mãe. Verônica pousou os talheres. Ela está doente, não é? Deve ser tão difícil para você. Cuidar de tudo sozinha. O aluguel da loja, as despesas médicas. É uma vida de muitas limitações. A palavra limitações ficou pairando no ar. Leonardo interveio. Mãe, o trabalho de Ana é uma arte, ela cria beleza, não é sobre dinheiro. Verônica sorriu para o filho, um sorriso que não alcançava os olhos. Claro que não, meu filho. O amor de vocês é tão puro, tão pitoresco. Mas diga-me, Ana, você não tem ambições maiores? Não sonha com um futuro diferente? Um que não cheire a terra molhada? Ana sentiu o rosto queimar. A comida em seu prato parecia impossível de engolir. Eu amo o que eu faço. Meu sonho é ver o jardim que eu cuido florescer. Que poético. Verônica limpou os lábios com um guardanapo de linho. Mas impérios, querida, não são construídos com poesia. São construídos com alianças. Com sobrenomes. Com poder. Coisas que infelizmente você não pode oferecer ao meu filho. O jantar terminou com Ana se sentindo menor do que jamais se sentira em toda a sua vida. Cada palavra de Verônica foi um golpe preciso, desenhado para fazê-la sentir-se inadequada, uma intrusa. No carro voltando para a vila, Leonardo segurou sua mão, furioso. Não ligue para ela, Ana, ela não te conhece. Eu sei, a voz dela era um fio, mas o problema é que ela conhece você, Léo, e ela não vai desistir. A briga entre Leonardo e a mãe aconteceu naquela mesma noite, quando ele retornou à mansão. As paredes frias do escritório de Verônica absorveram os gritos. Ele a acusou de crueldade e de preconceito, ela o acusou de ingenuidade, de trair o próprio nome. Você não entende o que está fazendo. Ela disse, a voz baixa e sibilante, muito mais assustadora que um grito. Aquela garota vai destruir tudo o que construímos, ela é o nosso fim. Ela é o meu começo. Ele retrucou, o peito arfando. Verônica caminhou até a grande janela, olhando para os jardins escuros e perfeitamente cuidados da mansão. O muro que separava seu mundo da vila de Ana parecia uma fronteira intransponível. Quando se virou, seu rosto era uma máscara de gelo. Muito bem. Se você insiste nessa loucura, então terá que fazer uma escolha. Uma escolha definitiva. Ou ela, com o seu mundinho de flores e dificuldades, ou o seu futuro. O seu lugar nesta família, nesta empresa, nesta vida que eu preparei para você. Pense bem, Leonardo. Porque você não pode ter os dois. O ultimato de Verônica pairou no ar como uma névoa tóxica, mas Leonardo não recuou. Ele deixou a mansão naquela noite sentindo o peso da escolha que sua mãe lhe impôs, mas com a certeza de que seu lugar era ao lado de Ana.
A guerra, no entanto, estava apenas começando e Verônica não era de lutar suas próprias batalhas abertamente. Ela preferia usar peões e a rainha dos peões era Isabela Sampaio. A primeira bomba explodiu numa manhã de terça-feira. Ana regava as petúnias quando ouviu duas vizinhas cochichando na calçada. Elas pararam de falar assim que a viram, mas não conseguiram disfarçar os olhares. Um deles segurava um celular, com a tela virada para ela por um instante, tempo suficiente para Ana ver seu próprio rosto. Mais tarde, no pequeno mercado da vila, o silêncio que se fez quando ela entrou foi mais alto que qualquer ofensa. Ela sentiu dezenas de olhos em suas costas. Foi só quando chegou em casa com as mãos tremendo que ela pegou o próprio celular e entendeu. Uma nota em uma coluna social famosa, ilustrada com uma foto antiga. Nela, uma Ana mais jovem, com uns 20 anos, sorria ao lado de um rapaz, em uma festa simples. A legenda era venenosa: a Cinderela do Arrabalde. Conheça o passado da noiva do herdeiro dos Andrade e seus outros romances de interesse. O texto insinuava com uma elegância cruel que ela tinha um histórico de se aproximar de homens com algum poder local para se beneficiar. O ex-namorado da foto, filho do dono de uma pequena oficina mecânica, era pintado como sua primeira tentativa de alpinismo social. Era uma mentira tão absurda, tão distorcida, que por um momento Ana apenas riu. Um riso seco, sem alegria. Depois, o riso se transformou em um nó na garganta. Eles estavam reescrevendo sua história, manchando suas memórias com a tinta do interesse. Leonardo chegou à floricultura como um furacão. Seus olhos queimavam de raiva. Ele segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu vou processar esse colunista. Eu vou descobrir quem vazou isso. Ele vai se arrepender de ter nascido. Ana apenas balançou a cabeça, o olhar perdido entre os lírios. Não adianta, Léo. Você processa um, aparecem outros 10. Não é sobre a verdade. É sobre me fazer parecer exatamente o que a sua mãe pensa que eu sou. Ele a abraçou, tentando transferir sua força para ela. Eu não vou deixar que eles façam isso com você. Nós somos mais fortes que isso. Mas enquanto sentia o calor do corpo dele, Ana pela primeira vez sentiu frio. O muro entre a mansão e a vila não era feito apenas de pedra. Era feito de sussurros, de olhares, de notícias plantadas. E ela estava do lado de fora exposta. O segundo golpe foi mais profundo, mais pessoal. Veio na forma de uma ligação do hospital. A doutora Helena, que cuidava de sua mãe, Dona Célia, tinha a voz carregada de uma gentileza triste. A condição de Célia, uma doença degenerativa rara, havia progredido mais rápido que o esperado. Havia um novo tratamento, experimental, disponível apenas em uma clínica particular em São Paulo. Um tratamento com uma taxa de sucesso promissora, mas com um custo astronômico. Um custo que representava mais do que Ana ganharia em 10 vidas vendendo flores. Ela desligou o telefone e sentou-se no chão da pequena sala de sua casa, o mundo girando. O cheiro de tinta a óleo, vindo dos quadros inacabados que ela não tocava há anos, misturou-se ao desespero. A fragilidade de sua mãe era seu calcanhar de Aquiles, o ponto mais vulnerável de sua alma. E como um predador que sente o cheiro de sangue, Verônica apareceu. Ela não telefonou. Chegou à floricultura em seu carro de luxo, silencioso como uma sombra. Saiu do veículo vestindo um taier de linho branco impecável, um contraste gritante com a terra e as folhas do chão. Ela caminhou entre os vasos com um cuidado estudado, como se temesse que a vitalidade do lugar pudesse manchar sua pureza estéril. Ana querida, que lugar encantador, tão cheio de vida. A voz de Verônica era suave como seda. Eu soube da sua mãe. Sinto muito. Deve ser um fardo terrível para você. Ana permaneceu em silêncio, o coração martelando contra as costelas. Ela sabia que aquilo não era uma visita de cortesia. Eu tenho alguns contatos. Verônica parou em frente a um vaso de orquídeas raras. Eu poderia conseguir uma vaga para ela na melhor clínica do país. Com os melhores médicos. O tratamento experimental de que tanto falam. Tudo pago, é claro. Sem que você precise se preocupar com um único centavo. A esperança traiçoeira floresceu no peito de Ana por um segundo, antes de ser esmagada pelo olhar de Verônica. Eu faria qualquer coisa pelo meu filho. E sei que você faria qualquer coisa pela sua mãe. Verônica finalmente a encarou, os olhos frios como duas lascas de gelo. Pense nisso como um gesto de solidariedade entre mães.
a saúde de Dona Célia em troca da felicidade do meu Leonardo. A felicidade que ele só encontrará quando estiver livre de distrações, quando seguir o caminho que foi traçado para ele. A oferta ficou no ar, nua e cruel. Verônica não precisava dizer as palavras: suma da vida dele, desapareça, e sua mãe terá uma chance. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Verônica não estava lhe oferecendo ajuda, estava lhe vendendo a vida de sua mãe. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Olhava para o rosto sereno de sua mãe adormecida, e sentia o peso da escolha impossível: o amor de sua vida, ou a vida de sua mãe. Verônica havia encontrado a arma perfeita, uma que mirava não em Ana, mas em tudo que ela mais amava. Leonardo, percebendo a angústia de Ana, mas sem saber de sua causa real, decidiu que precisava agir de forma diferente. Ele não podia mais apenas defendê-la, precisava integrá-la ao seu mundo, provar a todos que ela pertencia ao seu lado. A oportunidade surgiu com o evento de caridade anual das empresas Andrade, um baile de gala que arrecadava fundos para hospitais infantis. Em uma reunião com a diretoria, ele fez o anúncio: este ano, a organização do evento ficará a cargo de Ana Clara. Ela tem uma sensibilidade artística e uma criatividade que darão uma nova vida ao nosso baile. O silêncio na sala foi pesado. Os diretores, todos leais a Verônica, trocaram olhares desconfortáveis. A própria Verônica, presente na reunião, sorriu. Um sorriso fino, enigmático. Claro, meu filho. Uma ideia ousada. Vamos dar uma chance à sua noiva. Para Ana, a proposta foi assustadora. Mas, ao ver a confiança nos olhos de Leonardo, ela aceitou. Era sua chance de provar que era mais do que a florista da vila. Era sua chance de mostrar que podia construir beleza não apenas com flores, mas em qualquer escala. Ela mergulhou no trabalho com uma paixão que surpreendeu a todos. Passava dias inteiros em reuniões, negociando com fornecedores, desenhando a decoração. O tema que ela escolheu era Jardim Secreto. Ela queria transformar o salão de festas frio e impessoal da mansão em um lugar mágico, vivo. E por um tempo, pareceu que ela conseguiria. O que ela não sabia era que, nas sombras, a conspiração se desenrolava. Verônica e Isabela se encontraram para um chá no clube mais exclusivo da cidade. Não foi preciso muito para convencer Isabela a ajudar. A humilhação ainda ardia em seu peito. Ela precisa falhar, Isabela. Mas precisa parecer que a culpa é inteiramente dela, de sua incompetência, de sua falta de classe. A voz de Verônica era um sussurro gelado. Isabela sorriu, um brilho perigoso nos olhos. Deixe comigo. Conheço todos os fornecedores. Sei exatamente em quem posso confiar. A sabotagem foi executada com precisão cirúrgica. Na semana do evento, os problemas começaram. O serviço de buffet, contratado há meses, ligou para cancelar, alegando uma súbita e inexplicável intoxicação alimentar em sua cozinha. A orquestra, que já havia recebido um adiantamento, simplesmente parou de atender as ligações. O florista, que deveria entregar as flores raras para a decoração principal, enviou um caminhão de cravos baratos, alegando um erro no pedido. Na véspera do baile, Ana estava à beira de um colapso. O salão, que deveria estar quase pronto, era um caos de mesas vazias e espaços desolados. Ela ligava para dezenas de lugares, ouvindo sempre a mesma resposta: estamos com a agenda lotada, sinto muito. Ela sentia o laço se apertando, o pânico subindo pela garganta. Leonardo, ao ver o desespero dela, entrou em ação. Ele passou a noite e o dia seguinte no telefone, usando seu nome, seu poder, seu dinheiro. Conseguiu um buffet de outro estado, pagando o triplo para que viessem de avião. Contratou um quarteto de cordas de última hora, músicos que cobravam por minuto. Ele mesmo foi com 2 seguranças buscar as flores certas em 3 cidades vizinhas. O evento aconteceu. Para os convidados foi uma noite agradável, embora um pouco improvisada. Mas para os diretores da empresa, para a alta sociedade, a história que se espalhou foi a que Verônica e Isabela queriam. A florista era amadora. Incompetente. Se não fosse pelo herdeiro, que gastou uma fortuna para consertar os erros dela, teria sido o maior desastre da história da empresa. Ana caminhava pelo salão, o sorriso congelado no rosto, ouvindo os sussurros, sentindo os olhares de pena e desprezo. Ela havia trabalhado mais do que nunca em sua vida, apenas para se tornar motivo de piada. A noite terminou, mas o pesadelo não.
O golpe final veio na manhã seguinte. Verônica convocou Leonardo e Ana para a biblioteca da mansão. Seu Afonso estava lá, pálido e silencioso em uma poltrona. O rosto de Verônica era uma máscara de tragédia. Algo terrível aconteceu, ela disse, a voz embargada de uma emoção perfeitamente ensaiada. O colar de esmeraldas da minha avó, ele sumiu do meu cofre. Leonardo franziu a testa. Mãe, deve estar em algum lugar. A senhora... Não, Leonardo, ele sumiu. A polícia já foi chamada, mas eu precisava falar com vocês antes. Ela fez uma pausa dramática. Uma das empregadas, a Lúcia, confessou ter visto algo. A porta da biblioteca se abriu e uma jovem empregada entrou, o rosto inchado de tanto chorar. Ela não olhava para ninguém. Diga a eles, Lúcia. O que você me disse? A voz de Verônica era suave, mas com um fio de aço. A moça soluçou. Eu vi a dona Ana perto do quarto da patroa ontem à noite durante a festa. Ela parecia nervosa. O ar na sala ficou rarefeito. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era mentira. Uma mentira cruel, descarada. Ela nem havia subido para o segundo andar. Isso é um absurdo. Leonardo explodiu, dando um passo à frente. Ela está mentindo. Mãe, o que é isso? Que jogo é esse? Verônica olhou para o filho, os olhos cheios de uma falsa dor. Eu também não queria acreditar, meu filho, mas as dificuldades financeiras dela, a pressão, as pessoas fazem coisas desesperadas. Ela se virou para Ana. Querida, se você devolver o colar, podemos esquecer tudo isso. Ninguém precisa ficar sabendo. Ana olhou de Verônica para a empregada apavorada, e entendeu a dimensão da armadilha. Não havia saída. Negar só a faria parecer mais culpada. Léo. A voz de Ana era um sussurro. Olhe para mim. Você acredita em mim, não acredita? Claro que eu acredito. Ele se virou para ela, segurando seus braços. Eu sei que você nunca faria isso. Mas então, Verônica lançou sua última flecha envenenada. Você tem certeza absoluta, meu filho? Certeza de que conhece tudo sobre a vida dela? Sobre o passado dela? Anota no jornal, talvez houvesse um fundo de verdade. Por um instante. Um único, devastador e eterno instante, Leonardo hesitou. Seu olhar vacilou. Não foi um olhar de acusação. Foi algo pior. Foi um vislumbre microscópico de dúvida. Uma sombra que passou por seus olhos antes que ele pudesse escondê-la. Ele piscou, a certeza voltou ao seu rosto, mas era tarde demais. Ana viu, ela sentiu aquela fração de segundo de incerteza como uma faca cravada em seu coração. Não era a mentira de Verônica, a acusação, a humilhação pública. Era aquele momento, aquele minúsculo grão de areia de dúvida nos olhos do homem que ela amava. Foi ali que ela entendeu. Ela nunca pertenceria àquele mundo. Porque naquele mundo, o amor dele sempre estaria sob suspeita. Aquele muro, ela percebeu, não estava do lado de fora. Estava sendo construído dentro dele. E naquele exato momento ela soube que precisava ir embora. Aquele instante de dúvida nos olhos de Leonardo foi o golpe que nenhuma calúnia ou sabotagem conseguiu desferir. Foi um veneno silencioso que paralisou o coração de Ana. Naquele momento ela não viu a mãe dele, não viu Isabela, não viu os diretores da empresa ou os colunistas sociais. Viu apenas um abismo se abrindo entre ela e o homem que amava, um abismo cavado não pelo ódio dos outros, mas pela semente da desconfiança que eles conseguiram plantar. Ela não chorou, as lágrimas pareciam um recurso inútil, pequeno demais para a dimensão da dor. Voltou para casa em um silêncio anestesiado, sentindo o anel em seu dedo pesar como uma algema. O cheiro de terra de sua floricultura, que sempre fora seu consolo, agora parecia apenas lembrá-la do mundo do qual ela vinha, um mundo que nunca seria o dele. Naquela noite, enquanto a mansão dos Andrade se preparava para o próximo ato da guerra, Ana preparava sua retirada. Ela não arrumou as malas com raiva, mas com uma clareza dolorosa. Guardou em uma pequena caixa de madeira algumas fotos, o bilhete do primeiro buquê que Leonardo lhe comprou e alguns desenhos antigos que fizera para sua mãe. Era sua vida, e ela cabia em uma caixa. Sentou-se à pequena mesa da cozinha e escreveu uma carta. A caneta deslizava pelo papel, as palavras fluindo não de uma mente confusa, mas de uma alma que havia chegado a uma conclusão inevitável. Não havia acusações, não havia cobranças, havia apenas uma despedida. Ela deixou a carta sobre o travesseiro dele, na pequena casa da vila que ele já começava a chamar de lar.
Ao lado, pousou o delicado anel de noivado. A pedra que antes brilhava como uma gota de orvalho, agora parecia opaca, como uma lágrima seca. Leonardo, por sua vez, sentia o eco daquele seu momento de hesitação como um erro irreparável. A certeza voltou ao seu rosto segundos depois, mas ele viu a luz nos olhos de Ana se apagar. Passou horas tentando falar com ela, mas o celular estava desligado. Correu até a vila, mas a casa estava escura, a floricultura fechada. O pânico, um sentimento que ele mal conhecia, começou a se instalar. Ele sabia, com uma certeza visceral, que sua mãe havia ido longe demais. Sua investigação foi rápida e brutal, ele não precisou de muito. Encurralou Lúcia, a jovem empregada, não com ameaças mas com uma promessa. Ele lhe garantiu proteção, um novo emprego em outra cidade, longe do alcance de Verônica. E a moça, entre soluços de alívio e culpa, contou tudo. Contou sobre a coação, sobre a promessa de dinheiro para o tratamento de seu irmão mais novo, sobre o medo que sentia de Dona Verônica. A história da joia era uma farsa completa, do início ao fim. A raiva de Leonardo era fria, cortante. Ele agora tinha a prova, mas sabia que para sua mãe, a verdade era apenas um detalhe inconveniente. A guerra dela não era sobre fatos, era sobre poder. E o golpe final seria dado na manhã seguinte. A sala de reuniões do Conselho da Andrade e Filhos era um templo de poder. Uma longa mesa de mogno polido refletia os rostos sérios de 10 dos homens mais influentes do Estado. Na cabeceira, Verônica Andrade presidia a reunião com uma serenidade impecável. Ela havia convocado aquela reunião de emergência para discutir um ponto crucial: o risco que a iminente união de seu filho com uma figura controversa e de reputação duvidosa representava para a imagem e para as ações da companhia. Ela falava com a eloquência de uma estadista, tecendo uma narrativa de preocupação e responsabilidade. Mencionou o escândalo na coluna social, o desastre evitado por pouco no evento de caridade. E finalmente, com um pesar perfeitamente ensaiado, a questão do roubo da joia, um assunto familiar delicado que, infelizmente, demonstrava um desvio de caráter preocupante. Ela estava pintando Ana como um passivo, uma ameaça que precisava ser neutralizada pelo bem maior da empresa. O checkmate estava preparado. Foi então que a porta dupla da sala se abriu, não com a força de um furacão, mas com a deliberação silenciosa de uma mudança de maré. Seu Afonso Andrade entrou na sala. Todos os olhares se voltaram para ele. O homem que sempre fora uma sombra, uma presença decorativa ao lado da esposa, agora caminhava com um propósito que ninguém jamais vira nele. Seu rosto não expressava raiva, mas uma resolução profunda. Verônica parou de falar, um vinco de irritação em sua testa. Afonso, estamos em uma reunião importante. Ele não respondeu. Continuou a caminhar até o centro da longa mesa, sob o olhar curioso dos diretores. Em suas mãos, ele segurava um tablet. Sem dizer uma única palavra, ele o colocou sobre a mesa polida e apertou um botão. A tela se acendeu, revelando uma imagem granulada mais clara. Era o escritório de Verônica, filmado de um ângulo discreto. A data e a hora no canto da tela indicavam a tarde anterior ao evento de caridade. A voz de Verônica soou, nítida e fria, vinda dos pequenos alto-falantes do aparelho. Ela estava conversando com Isabela Sampaio. O vídeo continuou, sem cortes. Os diretores assistiram, em um silêncio chocado, enquanto Verônica e Isabela detalhavam, com sorrisos cúmplices, todo o plano de sabotagem. O cancelamento do buffet, a orquestra que sumiu, as flores erradas, tudo estava ali. A câmera capturou a crueldade casual, a alegria perversa em minar o trabalho de Ana. Mas o pior ainda estava por vir. O vídeo cortou para outra cena, na noite do roubo. A câmera, agora posicionada no corredor do segundo andar, mostrava Verônica entrando em seu próprio quarto, abrindo o cofre e retirando o colar de esmeraldas. Em seguida, ela chamava a jovem Lúcia, e a gravação capturava a conversa, a ameaça velada, a coação para que a moça mentisse. A máscara de porcelana de Verônica se estilhaçou. Seu rosto passou da surpresa para a fúria, e então para o pânico puro quando viu o olhar de desprezo nos rostos dos homens que ela sempre controlou. Ela olhou para o marido incrédula. Como você ousa? A voz dela foi um sibilo venenoso. Afonso a encarou, e pela primeira vez em décadas, seus olhos não desviaram. Eu instalei câmeras há 6 meses, Verônica.
Não para vigiar você, mas para proteger esta casa. Nunca imaginei que o maior perigo já vivia dentro dela. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu novamente. Leonardo entrou. Ele não parecia surpreso com o que via. Seu olhar passou pelo tablet, pelos rostos chocados dos diretores, e pousou em sua mãe. A dor em seu rosto era visível, mas sua voz, quando falou, era desprovida de qualquer emoção. Era a calma assustadora que precede o fim de tudo. Ele caminhou até a cabeceira da mesa e ficou ao lado dela. Você passou a vida inteira construindo muros para proteger seu império. Ele disse, a voz baixa mas ecoando no silêncio mortal da sala, mas acabou presa dentro deles, sozinha. Ele se virou para o conselho. Eu renuncio ao meu cargo nesta empresa. E a qualquer direito sobre o nome ou o patrimônio dos Andrade. Vocês podem ficar com os muros, com o mármore frio e com o silêncio. Eu escolho a vida. Ele se virou e saiu da sala, sem olhar para trás. Afonso se levantou, e em um gesto que selou o destino de Verônica, a seguiu, deixando-a sozinha, exposta e derrotada, no centro de seu reino em ruínas. O caminho até a vila pareceu durar uma eternidade. O sol da manhã banhava as ruas simples com uma luz dourada e acolhedora. Leonardo estacionou o carro e caminhou em direção à floricultura. O portão estava aberto. O cheiro de jasmim e terra molhada o envolveu, um perfume que para ele era o cheiro de casa. Ele a viu de costas, perto das roseiras. Ela usava o mesmo avental manchado de verde, os cabelos presos de qualquer jeito. Suas mãos, ágeis e cuidadosas, podavam os espinhos de uma rosa vermelha. Ela parecia concentrada, como se aquele pequeno ato de cuidado fosse a única coisa que importava no mundo. Ele não a chamou. Apenas se aproximou em silêncio, o coração batendo com uma mistura de medo e esperança. Parou atrás dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. Ana sentiu sua presença e ficou imóvel, a tesoura de poda suspensa no ar. Ela não se virou. Leonardo não disse uma palavra. Não tentou se explicar. Apenas a abraçou por trás, envolvendo-a com seus braços. Ele descansou o queixo em seu ombro, inalando o perfume de seus cabelos. E então, ele estendeu as mãos e as colocou sobre as dela, que ainda seguravam a tesoura e a rosa. Suas mãos, que poderiam estar assinando contratos milionários, agora tocavam a terra, os espinhos, as pétalas. Elas se sujaram com o solo fértil do jardim dela. As lágrimas finalmente vieram aos olhos de Ana, mas não eram de dor, eram de alívio, de reconhecimento. Ele não precisava falar. Aquele gesto, aquele simples ato de sujar as mãos junto com ela dizia tudo. Dizia que ele estava ali. Não como um visitante de outro mundo, mas como alguém que queria plantar raízes no mesmo solo que ela. Ela se virou lentamente nos braços dele e o encarou. Os olhos dele estavam cheios de arrependimento e de um amor tão profundo que a deixou sem ar. Ele tirou do bolso o anel que ela havia deixado e, com as mãos ainda sujas de terra, o colocou de volta em seu dedo. A verdadeira riqueza não estava na mansão, trancada em cofres e protegida por muros de pedra. Estava ali, naquele pequeno jardim, na coragem de lutar por quem se ama e na liberdade de escolher onde florescer. Verônica Andrade permaneceu em sua fortaleza de luxo, cercada por tudo e, ao mesmo tempo, sem nada. Ela havia ganhado a batalha pelo império, mas perdera o filho, o respeito do marido e a própria alma no processo. Do outro lado do muro, sob o sol da manhã, Leonardo e Ana começavam a construir seu próprio mundo. Um mundo sem títulos ou heranças, mas rico em vida, em cor e no perfume inconfundível da felicidade. Essa história sobre a força do amor contra o preconceito te emocionou? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer a jornada de Ana e Leonardo. E para continuar acompanhando narrativas que tocam a alma, inscreva-se no nosso canal. Agora queremos muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Qual atitude de Dona Verônica você achou mais cruel? E qual foi o momento em que você mais sentiu orgulho da força de Ana? Aquele instante de dúvida nos olhos de Leonardo foi o golpe que nenhuma calúnia ou sabotagem conseguiu desferir. Foi um veneno silencioso que paralisou o coração de Ana. Naquele momento, ela não viu a mãe dele, não viu Isabela, não viu os diretores da empresa ou os colunistas sociais. Viu apenas um abismo se abrindo entre ela e o homem que amava, um abismo cavado não pelo ódio dos outros,
mas pela semente da desconfiança que eles conseguiram plantar. Ela não chorou, as lágrimas pareciam um recurso inútil, pequeno demais para a dimensão da dor. Voltou para casa em um silêncio anestesiado, sentindo o anel em seu dedo pesar como uma algema. O cheiro de terra de sua floricultura, que sempre fora seu consolo, agora parecia apenas lembrá-la do mundo do qual ela vinha, um mundo que nunca seria o dele. Naquela noite, enquanto a mansão dos Andrade se preparava para o próximo ato da guerra, Ana preparava sua retirada. Ela não arrumou as malas com raiva, mas com uma clareza dolorosa. Guardou em uma pequena caixa de madeira algumas fotos, o bilhete do primeiro buquê que Leonardo lhe comprou e alguns desenhos antigos que fizera para sua mãe. Era sua vida, e ela cabia em uma caixa. Sentou-se à pequena mesa da cozinha e escreveu uma carta. A caneta deslizava pelo papel, as palavras fluindo não de uma mente confusa, mas de uma alma que havia chegado a uma conclusão inevitável. Não havia acusações, não havia cobranças, havia apenas uma despedida. Ela deixou a carta sobre o travesseiro dele, na pequena casa da vila que ele já começava a chamar de lar. Ao lado pousou o delicado anel de noivado. A pedra que antes brilhava como uma gota de orvalho, agora parecia opaca, como uma lágrima seca. Leonardo, por sua vez, sentia o eco daquele seu momento de hesitação como um erro irreparável. A certeza voltou ao seu rosto segundos depois, mas ele viu a luz nos olhos de Ana se apagar. Passou horas tentando falar com ela, mas o celular estava desligado. Correu até a vila, mas a casa estava escura, a floricultura fechada. O pânico, um sentimento que ele mal conhecia, começou a se instalar. Ele sabia, com uma certeza visceral, que sua mãe havia ido longe demais. Sua investigação foi rápida e brutal, ele não precisou de muito. Encurralou Lúcia, a jovem empregada, não com ameaças, mas com uma promessa. Ele lhe garantiu proteção, um novo emprego em outra cidade, longe do alcance de Verônica. E a moça, entre soluços de alívio e culpa, contou tudo. Contou sobre a coação, sobre a promessa de dinheiro para o tratamento de seu irmão mais novo, sobre o medo que sentia de Dona Verônica. A história da joia era uma farsa completa, do início ao fim. A raiva de Leonardo era fria, cortante. Ele agora tinha a prova, mas sabia que para sua mãe, a verdade era apenas um detalhe inconveniente. A guerra dela não era sobre fatos, era sobre poder. E o golpe final seria dado na manhã seguinte. A sala de reuniões do Conselho da Andrade Filhos era um templo de poder. Uma longa mesa de mogno polido refletia os rostos sérios de 10 dos homens mais influentes do estado. Na cabeceira, Verônica Andrade presidia a reunião com uma serenidade impecável. Ela havia convocado aquela reunião de emergência para discutir um ponto crucial: o risco que a iminente união de seu filho, com uma figura controversa e de reputação duvidosa, representava para a imagem e para as ações da companhia. Ela falava com a eloquência de uma estadista, tecendo uma narrativa de preocupação e responsabilidade. Mencionou o escândalo na coluna social, o desastre evitado por pouco no evento de caridade, e finalmente, com um pesar perfeitamente ensaiado, a questão do roubo da joia, um assunto familiar delicado, que infelizmente, demonstrava um desvio de caráter preocupante. Ela estava pintando Ana como um passivo, uma ameaça que precisava ser neutralizada pelo bem maior da empresa. O xeque-mate estava preparado. Foi então que a porta dupla da sala se abriu. Não com a força de um furacão, mas com a deliberação silenciosa de uma mudança de maré. Seu Afonso Andrade entrou na sala. Todos os olhares se voltaram para ele. O homem que sempre fora uma sombra, uma presença decorativa ao lado da esposa, agora caminhava com um propósito que ninguém jamais vira nele. Seu rosto não expressava raiva, mas uma resolução profunda. Verônica parou de falar, um vinco de irritação em sua testa. Afonso, estamos em uma reunião importante. Ele não respondeu. Continuou a caminhar até o centro da longa mesa, sob o olhar curioso dos diretores. Em suas mãos, ele segurava um tablet. Sem dizer uma única palavra, ele o colocou sobre a mesa polida e apertou um botão. A tela se acendeu, revelando uma imagem granulada mais clara. Era o escritório de Verônica, filmado de um ângulo discreto. A data e a hora no canto da tela indicavam a tarde anterior ao evento de caridade. A voz de Verônica soou, nítida e fria, vinda dos pequenos alto-falantes do aparelho. Ela estava conversando com Isabela Sampaio.
O vídeo continuou, sem cortes. Os diretores assistiram, em um silêncio chocado, enquanto Verônica e Isabela detalhavam, com sorrisos cúmplices, todo o plano de sabotagem. O cancelamento do buffet, a orquestra que sumiu, as flores erradas, tudo estava ali. A câmera capturou a crueldade casual, a alegria perversa em minar o trabalho de Ana. Mas o pior ainda estava por vir. O vídeo cortou para outra cena, na noite do roubo. A câmera, agora posicionada no corredor do segundo andar, mostrava Verônica entrando em seu próprio quarto, abrindo o cofre e retirando o colar de esmeraldas. Em seguida, ela chamava a jovem Lúcia, e a gravação capturava a conversa, a ameaça velada, a coação para que a moça mentisse. A máscara de porcelana de Verônica se estilhaçou. Seu rosto passou da surpresa para a fúria, e então para o pânico puro quando viu o olhar de desprezo nos rostos dos homens que ela sempre controlou. Ela olhou para o marido, incrédula. Como você ousa? A voz dela foi um sibilo venenoso. Afonso a encarou, e pela primeira vez em décadas, seus olhos não desviaram. Eu instalei câmeras há 6 meses, Verônica. Não para vigiar você, mas para proteger esta casa. Nunca imaginei que o maior perigo já vivia dentro dela. Nesse exato momento a porta da sala se abriu novamente. Leonardo entrou. Ele não parecia surpreso com o que via. Seu olhar passou pelo tablet, pelos rostos chocados dos diretores, e pousou em sua mãe. A dor em seu rosto era visível, mas sua voz, quando falou, era desprovida de qualquer emoção, era a calma assustadora que precede o fim de tudo. Ele caminhou até a cabeceira da mesa e ficou ao lado dela. Você passou a vida inteira construindo muros para proteger seu império. Ele disse, a voz baixa, mas ecoando no silêncio mortal da sala. Mas acabou presa dentro deles, sozinha. Ele se virou para o conselho. Eu renuncio ao meu cargo nesta empresa. E a qualquer direito sobre o nome ou o patrimônio dos Andrade. Vocês podem ficar com os muros, com o mármore frio e com o silêncio. Eu escolho a vida. Ele se virou e saiu da sala, sem olhar para trás. Afonso se levantou e, em um gesto que selou o destino de Verônica, a seguiu, deixando-a sozinha, exposta e derrotada, no centro de seu reino em ruínas. O caminho até a vila pareceu durar uma eternidade. O sol da manhã banhava as ruas simples com uma luz dourada e acolhedora. Leonardo estacionou o carro e caminhou em direção à floricultura. O portão estava aberto. O cheiro de jasmim e terra molhada o envolveu, um perfume que para ele era o cheiro de casa. Ele a viu de costas, perto das roseiras. Ela usava o mesmo avental manchado de verde, os cabelos presos de qualquer jeito. Suas mãos, ágeis e cuidadosas, podavam os espinhos de uma rosa vermelha. Ela parecia concentrada, como se aquele pequeno ato de cuidado fosse a única coisa que importava no mundo. Ele não a chamou. Apenas se aproximou em silêncio, o coração batendo com uma mistura de medo e esperança. Parou atrás dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. Ana sentiu sua presença e ficou imóvel, a tesoura de poda suspensa no ar. Ela não se virou. Leonardo não disse uma palavra, não tentou se explicar. Apenas a abraçou por trás, envolvendo-a com seus braços. Ele descansou o queixo em seu ombro, inalando o perfume de seus cabelos. E então, ele estendeu as mãos e as colocou sobre as dela, que ainda seguravam a tesoura e a rosa. Suas mãos, que poderiam estar assinando contratos milionários, agora tocavam a terra, os espinhos, as pétalas. Elas se sujaram com o solo fértil do jardim dela. As lágrimas finalmente vieram aos olhos de Ana, mas não eram de dor, eram de alívio, de reconhecimento. Ele não precisava falar. Aquele gesto, aquele simples ato de sujar as mãos junto com ela, dizia tudo, dizia que ele estava ali. Não como um visitante de outro mundo, mas como alguém que queria plantar raízes no mesmo solo que ela. Ela se virou lentamente nos braços dele e o encarou. Os olhos dele estavam cheios de arrependimento e de um amor tão profundo que a deixou sem ar. Ele tirou do bolso o anel que ela havia deixado e, com as mãos ainda sujas de terra, o colocou de volta em seu dedo. A verdadeira riqueza não estava na mansão, trancada em cofres e protegida por muros de pedra. Estava ali, naquele pequeno jardim, na coragem de lutar por quem se ama e na liberdade de escolher onde florescer. Verônica Andrade permaneceu em sua fortaleza de luxo, cercada por tudo e, ao mesmo tempo, sem nada. Ela havia ganhado a batalha pelo império,
mas perder o filho, o respeito do marido e a própria alma no processo. Do outro lado do muro, sob o sol da manhã, Leonardo e Ana começavam a construir seu próprio mundo. Um mundo sem títulos ou heranças, mais rico em vida, em cor e no perfume inconfundível da felicidade. Essa história sobre a força do amor contra o preconceito te emocionou? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer a jornada de Ana e Leonardo. E para continuar acompanhando narrativas que tocam a alma, inscreva-se no nosso canal. Agora queremos muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Qual atitude de Dona Verônica você achou mais cruel? E qual foi o momento em que você mais sentiu orgulho da força de Ana?